Nós temos um assunto bastante importante para tratar nessa manhã. Você pode estar um pouco assustado com essa foto na entrada da nossa tela, mas é a nossa nova estética hoje, né? A nova estética corporal que nós temos no mundo novo. Então, nosso tema é Bem-vindos ao Nada Admirável Mundo Novo. Você vai entender o porquê desse tema logo a seguir, mas eu gostaria, logo de entrada, de compartilhar com você algo que eu acho que é importante, já que estamos falando de coisas não só que nós experimentamos agora, mas também algumas coisas do porvir. Eu queria dizer para vocês, deixar isso bem claro logo ao princípio, que aquilo que nós vamos fazer hoje não é uma espécie de desvendamento dos mistérios escatológicos. Eu não trago para os irmãos nessa manhã uma proposta que vai explicar o Apocalipse ou o fim dos tempos, tá bom, irmãos? Então fique bem claro isso. Eu não trago uma chave hermenêutica para os irmãos entenderem o que vai acontecer e a besta do Apocalipse, nada disso. Não é, a proposta não é essa. Não estou tentando prever o futuro. Eu quero para os irmãos aqui apenas reconhecer, e quero que os irmãos entendam isso, a partir daquilo que nós vamos falar aqui, que está acontecendo uma série de coisas sinistras, preocupantes no nosso mundo, coisas que têm implicações escatológicas, ou seja, tem implicações sobre o porvir. Essas coisas estão acontecendo em escala global, não é um problema só no Brasil, da nossa sociedade. Se esse projeto do mundo novo vai vingar, se ele vai se consolidar, eu não sei, ninguém sabe, mas ele está acontecendo, e os irmãos talvez já estejam até percebendo coisas que estão acontecendo, mas muitas pessoas não sabem conectar os pontos e não sabem entender exatamente o que está acontecendo. Então a nossa proposta aqui é explicar um pouco do que está acontecendo para você. De qualquer forma, a igreja precisa, hoje, irmãos, mais do que nunca, redobrar o discernimento, ficar atenta para essas movimentações, essas transformações que estão acontecendo na esfera cultural, na esfera religiosa, na esfera política, na esfera social. Porque todas essas coisas já têm tido implicações sobre a igreja. E eu quero começar mencionando apenas, nós não vamos fazer uma exegese do texto, nada disso. Aqui é um texto que serve como pretexto para aquilo que a gente vai falar. João, capítulo 9, versículo 4, o Senhor Jesus disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Por quê? Existe um certo sentido de urgência nas palavras do Senhor. Por quê? Porque a noite vem. A noite vem. E a noite não dá para trabalhar. Os irmãos entendem? À noite não dá para trabalhar. Então o trabalho do Pai, que o Senhor Jesus nos disse que precisamos fazer, precisa ser feito enquanto é dia. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse grande pregador. Eu não gosto muito do termo assim, grande servo do Senhor, porque se é servo não pode ser grande, né, pastor? Então assim, não é grande servo, mas é um homem muito conhecido no passado. Quem gosta de livros evangélicos conhece. Foi um dos maiores pregadores anglicanos da história da igreja anglicana, chamado John Charles Ryle. John Charles Ryle, conhecido como Bispo Ryle, há 150
170 anos atrás, escreveu uma coisa típica daquelas pessoas que, por terem discernimento espiritual, conseguem ver o que está adiante, quando as pessoas não estão vendo o que está adiante. São aquelas pessoas que nós costumamos chamar de prescientes. Elas percebem o perigo. E em 1850, 170 anos quase atrás, o bispo Ryle deixou um recado para a geração dele, quando as coisas pareciam normais para nós no nosso mundo. Ele falou assim: vivemos em tempos estranhos. O mundo parece estar ficando velho e agitado. Ele está passando. As sombras estão surgindo. A noite parece estar vindo. Lembra da noite que Jesus falou? A noite quando ninguém pode trabalhar. E aí ele diz: a noite em breve estará diante de nós, quando nenhum homem pode trabalhar. Esse foi o mundo que o bispo Ryle viu em 1850. Hoje, irmãos, hoje nós estamos vendo a noite chegar. Como era o mundo do bispo Ryle? Como era o mundo se você tem 40 anos para frente ou mais, 40 anos ou mais, você entende o que eu quero dizer aqui com esse mundo. O mundo velho, o mundo que você nasceu, que eu nasci, o mundo velho, o mundo que está ficando velho, e que vai dar lugar ao novo mundo. Esse mundo velho no qual você nasceu, e se você tem menos de 40, você ainda sofre a influência dele, cada vez menos, mas ainda sofre. Esse mundo velho é um mundo chamado ocidental, o ocidente cristão, porque foi um mundo forjado, criado pela fé cristã, com os valores cristãos. Foi esse mundo, foi essa fé que fez o seu mundo. Um mundo, por exemplo, onde alguns valores eram perceptíveis. Exemplo: a sacralidade da vida humana. A vida humana era sagrada nesse mundo. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, conforme nós vemos no começo do Gênesis. Então, por exemplo, aborto nesse mundo não era permitido. Entendeu? Porque nesse mundo a vida humana é sagrada, ainda que esteja em formação no ventre da mãe, mas ela é sagrada. Nesse mundo havia uma percepção de que todos são iguais diante de Deus. Então isso se converteu em leis, aí gerou a igualdade de direito, embora nesse mundo tenha havido muita injustiça, mas era isso que se perseguia nesse mundo. Houve a ideia de que nós vivemos em nações que têm as suas identidades, os seus costumes. Uma nação deve respeitar a outra, tem as suas fronteiras, os seus interesses, o interesse de proteger os seus cidadãos. Esse mundo velho criou os estados-nação. Havia, por exemplo, irmãos, o valor do progresso científico. O progresso científico era bom nesse mundo velho, sabe? Nós criamos nos nossos países um negócio chamado democracia constitucional. Agora, nesse mundo velho, o rei não era a lei era o rei, entendeu, irmão? Antigamente, o rei era a lei. Agora, quando a gente constrói uma constituição, a lei é o rei. E até o rei se submete à lei. Isso é uma democracia constitucional.
Isso é velho mundo, viu, gente? Esse é o mundo que está passando, viu? Está passando, está passando. Já não vai mais ser assim. Já não está mais sendo assim. Nesse mundo democrático, cristão, de igualdade de direitos diante de Deus, havia uma coisa chamada liberdade de expressão. Você podia se expressar sem ser chamado de intolerante, fascista, racista, homofóbico, entendeu? Porque não havia assim uma coisa chamada discurso de ódio. Não havia liberdade de expressão. Se você fizesse mau uso da sua liberdade de expressão e caluniasse alguém, aí você seria julgado por calúnia. Se fosse provado que você caluniou, mas você está livre para falar o que você pensa sobre as coisas. E havia uma coisa nesse mundo antigo chamada separação entre religião e Estado, de forma que as pessoas possam viver e ter os seus direitos preservados, mesmo que não creiam. Esse é o mundo velho, irmãos. Esse é o mundo velho. Mas nós já estamos cantando um mundo novo há mais de 40 anos. Nós estamos cantando, celebrando um mundo novo, uma utopia, uma realidade perfeita que nunca vai chegar. Você conhece essa música aqui, Imagine? Conhece, né? Dizem que ela é a música mais famosa de todos os tempos. Deixa eu mostrar para vocês na letra traduzida, grosso modo. Isso aqui não é uma tradução oficial, tá? É uma tradução grosso modo da música Imagine, de John Lennon, de 1971. Já está se cantando aqui um mundo novo. Aqui já não cabe mais esse mundo que eu mostrei para vocês aqui. Já não cabe mais. Já são outros paradigmas, outras referências de mundo. Então canta John Lennon e os seus fãs. Imagine que o paraíso não exista. Não existe paraíso. As promessas do transcendente são ficção. É fácil, é só você tentar. Tampouco existe inferno debaixo de nós. Também não existe condenação para os ímpios. Aqui se faz, aqui se paga. Você já ouviu falar disso, né? Acima de nós, somente existe o céu físico, não o céu espiritual. Imagine todas as pessoas vivendo apenas para o presente, sem se preocupar com consequências eternas daquilo que fazem. Que maravilha esse mundo, né? Não é o nosso mundo antigo, é outro mundo. Porque no mundo antigo as pessoas entendem que tem consequências eternas para o que elas fazem. E que elas vão estar diante do tribunal de Cristo. Isso foi sempre que marcou o nosso mundo antigo. Esse novo não. Imagine que não existam países. Um mundo sem fronteiras. Os irmãos têm ouvido falar bastante disso hoje, não? Nós estamos cantando desde os anos 70. Não existem países. Não é difícil imaginar. Nenhum motivo para matar ou morrer. Por quê? Porque é por causa de países que a gente fica matando os outros. É por causa desse negócio de nacionalismo, amor à pátria. Olha que coisa absurda. Então não vai. Se a gente eliminar países e fronteiras, ninguém vai morrer. Ninguém vai ficar matando os outros. Imagine que não existe religião também. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Por quê? Porque você só vai viver em paz se acabar com a religião. Ou se você criar uma religião global. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós. E o mundo será como um só, será um mundo globalizado. Uma nova ordem mundial, global. Imagine que não há bens. Imagine um mundo que não há propriedade privada. Não há propriedade privada. Eu me pergunto se você consegue, disse o Homero. Não há um mundo onde não há necessidade de ganância nem fome, porque ganância e fome é por causa da propriedade privada, é você insistir que você tem coisas que são suas. Uma irmandade entre os homens vai nascer.
Imagine todas as pessoas partilhando o mundo todo. Tudo é de todos, nada de ninguém. É um novo mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós, e o mundo será como um só. Viu que maravilha, irmãos, esse mundo? Ah, que maravilha esse mundo, né? Esse é o novo mundo. Se você não prestou atenção, quando você, alguns meses atrás, se emocionou com as Olimpíadas do Rio de Janeiro, você se emocionou, né? Com jogos de vôlei do Brasil, basquete e futebol. Eu gosto de esportes, sabe? Gosto muito. Mas se você reparou, se você está atento às coisas que estão acontecendo, você reparou que havia vários slogans nos estádios, no material publicitário das Olimpíadas. E um desses slogans que apareceu logo na abertura era um mundo novo, a new world, um novo mundo. E é interessante porque um dos principais patrocinadores que aparecia lá a cada evento esportivo que era mostrado, uma gigante do mundo tecnológico, fabricante de celulares, mostrava uma publicidade extremamente tocante. Apareciam pessoas de diversas etnias, que a gente costuma chamar de raças, em lugares diferentes, mas principalmente no Rio de Janeiro, cantando um hino que era um hino global. Era um hino que tinha pedaços de hino ou de hinos nacionais, tinha inclusive um pedaço do hino brasileiro, mas ele estava junto com hinos de outros países, compondo uma única música em honra da sociedade global, do mundo novo. E essa empresa patrocinadora dos jogos terminava com esse slogan aqui: um mundo, um hino. Bem-vindos, irmãos, ao novo mundo. Esse é o novo mundo. Ele já está em transição, como eu falei para vocês, já há uns 40 anos, de forma mais evidente. Está sendo programado há muito mais tempo, mas ele já está em transição faz tempo. Você não está sentindo, mas a minha obrigação nessa manhã é despertar você para começar a perceber. Eu falei para vocês que esse mundo está sendo programado faz tempo, tá? Está sendo programado faz tempo. E deixa eu dar um exemplo, e vai ser a partir desse exemplo que nós vamos analisar algumas coisas que estão acontecendo. Eu separei aqui 4 famosos escritores que viveram há um século atrás, que produziram obras famosas. Talvez você não tenha lido essas obras, mas já tenha ouvido falar delas. Esses autores, estou citando aqui, são autores ingleses, são autores britânicos. Por exemplo, Bertrand Russell escreveu uma obra muito famosa chamada Por que não sou um cristão? Interessante, né? George Orwell usava esse nome. Ele tinha um outro nome, mas usava esse pseudônimo. Ele escreveu uma obra famosa, talvez você já tenha ouvido falar, uma obra chamada 1984. Ele pensa num mundo controlado por uma figura que era o grande irmão, o Big Brother. É inspirado nesse tipo de sociedade que você vê esse programa Big Brother, né? Onde a vida das pessoas é monitorada e é controlada, até o que você faz na cama. Essa é a ideia do Big Brother. Big Brother.
da ficção de 1984 de George Orwell. Tem esse outro cara aqui chamado H.G. Wells, que escreveu uma obra que, se você não leu, talvez você tenha visto o filme, A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos. Escreveu uma outra obra importante chamada A Nova Ordem Mundial, há mais de 100 anos. Mas olha, vamos deixar esses de lado. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse aqui. Ó. Esse aqui é o que interessa para nós. E é o cara que me deu a inspiração para o título. Bem-vindos ao nada admirável mundo novo. Porque esse cara vai escrever uma obra interessante. Quais eram os elementos que esses autores famosos do mundo inteiro tinham em comum nas suas obras? Eles tinham elementos, eram histórias diferentes, mas eles tinham elementos em comum, porque eles estavam mostrando a formação de um mundo novo. Olha, é um projeto que há 100 anos, da onde eles viviam. Olha, o projeto ali é destruição da família natural. Família composta por pai, mãe e filho é coisa do velho mundo, não pertence mais ao novo mundo. Liberação sexual desde a mais tenra idade. Infância, pureza é coisa do velho mundo. O novo mundo é um mundo onde as crianças são erotizadas na escola. Controle social por ferramentas da ciência, como, por exemplo, a psicologia. Não tenho nada contra a psicologia, minha esposa é psicóloga, mas a psicologia pode ser usada para fins de controle social, pode. E o uso de drogas psicotrópicas, ou drogas que agem na sua psique. Outra coisa que esses caras pregavam, e tinham uma certa tara por isso, era a instauração de um governo mundial, regido por pessoas que quisessem implantar técnicas de controle. E em nome da sua felicidade, não é para dizer que vão te destruir, não. Não. É tudo pelo bem comum. Entenderam, irmão? É pelo bem comum. Ou você acha que Satanás, você acha que a serpente no Éden disse assim: comam e vocês morrerão? Não, é comam desse fruto e vocês não morrerão. Você tem que ver que o discurso satânico é sempre assim: ele tem um discurso externo e ele tem a verdade que não é revelada. E por fim, esse pessoal gostava muito do negócio chamado controle populacional. Eugenia é o aprimoramento da raça. Aquilo que Hitler fez na Alemanha, sabe? Aquilo que Hitler fez. Aprimoramento. Você elimina os indesejáveis. Quem são os indesejáveis? Ora, depende de quem está no poder. Pode ser os judeus, pode ser os deficientes físicos, pode ser os deficientes mentais, pode ser os cristãos, pode ser, depende. Então, deixa eu gastar um tempinho com esse cara aqui, Aldous Huxley. Guarda esse nome, Aldous Huxley, autor de uma obra chamada O Admirável Mundo Novo, escrita agora, recente não, 1932, em tempo. Como é que era essa obra de Aldous Huxley e esse mundo que ele previu? A grande questão é o seguinte: isso aqui é uma mera ficção ou ele está prevendo alguma coisa? Está falando de algo que está sendo construído de uma forma romântica. Deixa eu explicar para vocês. O mundo de Aldous Huxley, um admirável mundo novo, tem uma outra data, tem uma outra marcação de tempo. Não é ano 600 ou 800 ou 1500, 1900 depois de Cristo. O ano que ele vai enfocar é o ano 632
1932, depois de Ford. Ford, esse cara que inventou a linha de montagem do seu carro, Ford. Henry Ford. O inventor do meio de produção em série. Ano 632 depois de Ford. Olha a sociedade que existe. É uma sociedade coletivista. Não existe espaço para a minha vida individual, para o meu individualismo, para aquilo que eu quero fazer da minha vida. E você não tem nada com isso. E eu não tenho nada também com os seus projetos. Essa sociedade é coletivista. Ela é governada a partir de um centro, ela é centralizada. Ele chama essa sociedade de world state, é um estado mundial, não tem países. Os irmãos estão entendendo? Não tem fronteiras. Essas pessoas que nascem no admirável mundo novo, elas não nasceram de mulheres que engravidaram de seus maridos. As crianças nasceram por meios artificiais. Elas foram geradas artificialmente. E desde cedo elas foram preparadas para determinadas funções na sociedade. Foram separadas castas sociais, onde aquelas crianças iriam trabalhar, preencher aqueles espaços. Casamento não existe. Fidelidade, amor entre um homem e uma mulher não existe. Privacidade, minha opinião pessoal, cristã, não existe. Aliás, mais do que isso, essas coisas que eu citei são crimes. Então, nesse mundo, a proposta é o seguinte: ou você quer ser livre, ou você quer ser feliz. O que você escolhe? Não dá para ter os dois. Se você quiser ser livre, ora, você vai ter que arcar com as suas escolhas. Então você pode ser infeliz. Mas se você ceder a sua liberdade, deixa que a gente toma conta de você e a gente diz como é que você vai ser feliz. Então a proposta da felicidade na sociedade perfeita, do admirável mundo novo, é assim: permissividade sexual total. Total. Isso não é apenas uma sugestão, isso é obrigatório. É o estilo de vida dessas pessoas. As pessoas religiosas foram tiradas da sociedade e vivem isoladas. Elas são como bárbaros que vivem no deserto, totalmente excluídos da sociedade. E todo o comportamento das pessoas ali foi dirigido e condicionado. E se você sentir alguma aflição, aí você toma uma droga que o Estado cede para você, uma droga chamada soma. Você toma aquela droga e você se sente bem de novo. Fica tudo legal. E você volta a viver dentro desse mecanismo social que prepararam para você. Bom, não dá para tirar Deus totalmente do coração do homem, né? Então você faz as pessoas desse admirável mundo novo adorarem um novo Deus. Quem é o novo Deus? É esse homem que inventou a linha de produção, é Henry Ford. Aí cultua-se Henry Ford, o inventor da linha de produção. Aquele cara que em 1903 começou a montar calhambeque em série, sabe? Ele começou a montar calhambeque em série e caiu o preço. Aí todo mundo, muitas pessoas puderam comprar um calhambeque. Esse é o novo Deus. Em suma, nesse admirável mundo novo de Aldous Huxley, olha só, irmão, as pessoas não são controladas pela ameaça da dor, por exemplo, da prisão, da tortura, da opressão. Elas são controladas pelo excesso de oferta de prazer. Quem que poderia pensar isso, né? Quem poderia pensar num Estado que vai controlar você, controlando as suas paixões? Ele não vai controlar você
pela pressão das armas. Ele controla você, dando muita liberdade sexual e controlando as suas paixões. Aquilo que todos mais querem e mais desejam será aquilo que os controlará. Essa é a ideia do admirável mundo novo. As pessoas não são controladas porque lhes falta informação. Elas são controladas porque existe tanta informação, que elas já não conseguem lidar com a informação. E aí as pessoas ficam num estado de passividade diante do excesso de informação. A verdade, ela não foi escondida das pessoas. A verdade foi simplesmente banalizada de uma forma tal que ela perdeu a relevância. Ninguém se importa mais com a verdade. Pergunta: no que, irmãos? No que o nosso mundo hoje se assemelha ao admirável mundo novo de Huxley e de seus outros companheiros escritores, de George Orwell, de H.G. Wells, de Bertrand Russell? Vou mostrar para vocês alguns elementos. Como o nosso tempo é curto e o assunto é extenso, isso aqui vai servir como uma provocação para você. Você vai ficar provocado a começar a querer entender mais isso. O nosso mundo se assemelha a essa distopia, essa utopia ao contrário de Aldous Huxley, porque hoje é um mundo em guerra franca contra a família tradicional. Isso você já percebeu, né? Não percebeu? Já deve ter percebido isso. Esse é um mundo onde há uma nova proposta de sexualidade para o homem. A sexualidade hoje é fluida. E eu vou explicar para vocês o que é isso. É um mundo, como você viu lá no slogan das Olimpíadas, é um mundo sem fronteira. É um mundo sem barreiras. É o mundo dos imigrantes, né? É o mundo da imigração em massa. Não importa o custo dela para as nações, porque ela é por uma boa causa, ela é humanitária. É um mundo globalizado e um mundo onde as soberanias nacionais começam a deixar de existir. E é um mundo onde as religiões, ainda que continuem a existir, elas vão sendo esvaziadas das suas verdades. Então, você é cristão? Ah, legal. Mas se você diz exatamente o que você crê, e que algumas coisas são verdades e outras, a partir dos anos 60. Já estou partindo atrasado, hein? Já estou muito atrasado. Mas tudo bem, não temos tempo, né? Então vamos ver o que esse pessoal, o que essa elite de tecnocratas estava pensando acerca da família. Eles estavam pensando um novo mundo, onde ter filhos era uma coisa perigosa, sabe? Perigosa, assim, o ser humano está povoando muito a terra, está enchendo a terra. Vai faltar alimento, vai faltar minério, vai faltar petróleo, vai faltar ouro, vai faltar alumínio, vai faltar tudo. Eles estão dizendo que vai faltar desde os anos 60, não faltou nada ainda, mas estão dizendo que vai faltar. Então, surgiu esse senhor aqui chamado Kingsley Davis. Kingsley Davis era um demógrafo, estudava populações humanas. E a preocupação de homens como ele nos anos 60, vejam só, mais de 50 anos, né? Era como é que a gente faz para controlar o crescimento populacional? Porque até aquela época o que se fazia era tentar convencer a mulher a usar meios de contracepção para não ter filhos. Era uma coisa muito no diálogo franco e aberto.
Aí o senhor Kingsley Davis chegou a uma conclusão: isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós precisamos começar a pensar em medidas compulsórias, ou seja, medidas forçadas sobre as pessoas. E aí, em 1967, ele publica um artigo que teve grande repercussão. E esse artigo se chamava assim, o título está em inglês ali, mas a tradução seria: Políticas Populacionais. Os nossos programas atuais terão sucesso? Ele está perguntando. E a resposta é não. Então, o que devemos fazer? Bom, devemos fazer uma engenharia social. Nós precisamos mudar o estado das coisas sem que as pessoas percebam. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos afetar a estrutura da família. Ok, mas como? Bom, em diversas frentes. Primeiro, é importante que a gente comece a transformar a família natural numa coisa cara. Algo caro. Muito obrigado, irmão. Mais impostos sobre família. Menos encargos, por exemplo, para mães que queiram ter filhos sem casar. Aí o Estado dá uma bolsa. Entendeu? Você quer ter filho solteiro? O Estado te ajuda. Você vai casar? Não, aí tem imposto. Nós precisamos também realocar, mudar de lugar a mulher. A mulher não pode mais querer ser dona de casa, não pode mais. Se ela quiser ser mãe, vamos supor que ela queira. Não estou dizendo que ela deva, mas vamos supor que ela queira dedicar parte ou alguns anos da vida dela para o filho. Como era no passado, não pode. Agora nós precisamos tirar a mulher de casa. Casa não é lugar de mulher. E nós vamos dar uma creche de Estado para o filho dela, se ela tiver. E ela vai perseguir outros alvos. Agora o negócio da mulher é carreira profissional, nada de família. E nós precisamos também mexer nos costumes sexuais. O sexo precisa perder o seu caráter de sagrado. Ele precisa ser banalizado. Então, quais foram as medidas que o senhor Kingsley Davis propôs e que foram sendo instrumentalizadas por várias organizações com muito dinheiro e poder? Políticas pró-aborto. Lembre-se, no velho mundo, irmão, aquele velho mundo, a vida humana era sagrada. Não, nesse mundo agora não. Agora, a lei é outra. Meu corpo, minhas regras, como dizem as feministas. Meu corpo, minhas regras. Entendeu? Que abortar, aborta. Distribuição pública de contraceptivos, taxação sobre família, mais imposto sobre família, incentivo para famílias, por exemplo, monoparentais, um pai só, uma mãe só, criando sozinha. É interessante que você encontra na televisão, você vê isso com frequência, né? Você vê assim a mãe solteira retratada como uma heroína, não é? Sozinha. 50% das famílias no Brasil, elas são sustentadas por uma mulher sozinha. É uma tragédia, mas isso é trazido para você como um feito heróico. Forçar a mulher para fora do lar, alterar a imagem da família ideal e começar a incutir em nós, homens e mulheres, a ideia de que nós não precisamos casar. E se tiver que casar, casa tarde. Casa tarde. Porque assim você não tem filho ou tem um. Essas ideias, irmãos, como as do senhor Kingsley Davis, elas começaram a ser difundidas e financiadas por grupos muito poderosos. Grupos assim que tem uma imagem excelente para você. Não é grupo de bandido que está fazendo isso. É gente que tem assim
conta com a sua mais alta estima, porque tudo isso é feito para o bem, para o seu bem. Então começa a se estabelecer aí um novo modelo de sexualidade, um novo comportamento sexual, onde, presta atenção aqui, vamos lembrar de Aldous Huxley, no nosso novo mundo. Agora, cada vez mais, sexo e reprodução são coisas separadas. Você já percebeu que nós já estamos nesse mundo? Você pode ter sexo sem ter filhos, e pode ter filhos sem ter sexo. Não é verdade? Nós já estamos nesse mundo. Nós já estamos nele. Não estou dizendo que sexo seja só para ter filho, mas estou dizendo que já é uma realidade. Isso já é uma realidade. Por quê? Porque nesse novo mundo, a sua sexualidade cumpre uma função política. Porque é através dessa liberdade que você será controlado. Então o sexo precisa ser entendido hoje como uma brincadeira, como uma atividade lúdica. Você vai se divertir, você vai sair no fim de semana e você vai conhecer alguém que você não conhecia antes, você vai ir para a cama com a pessoa. Aí você é consensual, você quer, ela quer, ou hoje aí ele quer e o outro quer também. Aí tudo bem. Qual o problema? Porque é uma atividade desprovida de relação com a cultura, não é mais governada por nenhuma ordem moral, por nenhuma norma, nada. É livre, é você vivendo a sua liberdade. É interessante que logo no começo dos anos 70, repare esse slide aqui, logo no começo dos anos 70, as famílias americanas começaram a desmontar, começaram a se esfacelar, porque no ano de 69 foi permitido nos Estados Unidos um tipo de divórcio que não incluía nenhuma culpa do cônjuge. Então, se o homem ou a mulher quisesse se divorciar, ele entrava com o processo, sem que ele tenha sido traído, sem que a mulher tenha abandonado, sem que o marido tenha abandonado o lar, tenha espancado o filho, tenha destratado, nada. É o chamado divórcio sem culpados. Em 1973, aprovou-se o aborto. Aí a revista Time, que é a revista mais famosa do mundo, o semanário mais famoso do mundo, escreveu uma matéria em 1970. Olha como é que esses negócios acontecem rapidamente, né? E a matéria de capa que está aí, ó, dessa revista, essa aí é a matéria de capa, original. A família americana pede socorro. E dentro da matéria escrevia um doutor que estava vendo o que estava acontecendo. Não sei se ele era cristão ou não, já morreu. Mas ele disse uma coisa importante, abre aspas, a família americana está com problemas tão profundos e pervasivos, quer dizer, entrou tão profundamente, que ameaçam o futuro da nação. Presta atenção, família com problema afeta a nação, não é o indivíduo só. Essa crise na família tem implicações que se estendem para além das paredes de casa. Quando as famílias se quebram, se dissolvem, isso tem implicações para além da vida do casal e dos filhos. E aí ele diz, nenhuma sociedade jamais sobreviveu à deterioração da sua vida familiar, como nós estamos fazendo. Nós vamos sobreviver? Não. O mundo ocidental vai sobreviver? Não vai. Então, nessa época onde o mundo velho começa a se transformar num novo mundo, você começa a ver grupos que começam a trazer ideias novas. Por exemplo, o feminismo. Deixa eu dizer para as irmãs, o contrário de machismo não é o feminismo. O contrário de machismo é o não machismo. Entendeu? Bom, o feminismo não é o contrário de machismo.
O feminismo é uma praga ainda mais devastadora do que o machismo. Mas aí as feministas começam a trabalhar essa ideia de que não há diferença entre os sexos. Não há. Isso é uma novidade, né? No velho mundo havia. No velho mundo, todo mundo entendia que mulher era mulher e homem era homem. No velho mundo, acreditava-se que mulheres e homens eram iguais diante de Deus e deviam ser iguais diante da lei. Mas as igualdades param por aí. Ou os irmãos acham que mulher e homem são iguais? Os irmãos conhecem algum homem que menstrua? Os irmãos já viram um homem com TPM? Eu conheço TPM por experiência da minha mulher, porque eu nunca tive TPM e seguramente nunca terei, nem engravidarei, como ainda se engravida hoje, ou como se engravidam as mulheres hoje. Por quê? Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes, graças a Deus, né? Graças a Deus que nós somos diferentes. Graças a Deus. Já pensou se uma mulher fosse igual ao homem? Já pensou? Que coisa triste seria. Mas nós somos diferentes. Cada um com um papel específico. E foi Deus que fez assim. Essa é a diversidade que eu acredito. Nesse novo mundo, gravidez, maternidade, valores de mulher, são vistos como um tipo de opressão e um tipo de sujeição, subjugação da mulher na sociedade. E a família natural passa a ser denunciada por esses grupos como uma instituição onde a mulher é oprimida. Eu sei que para as irmãs mais velhas aqui isso parece uma coisa assim meio, mas o que é isso, né? Da onde veio isso? Pois é, mas isso aqui está formando a mentalidade das novas mulheres. Abrindo um parênteses aqui, irmãos. Semana passada, eu tive numa igreja no oeste de São Paulo, falando sobre esse tema, sobre a destruição da família natural. E havia lá uma pastora responsável por pastorear os universitários de uma universidade famosa ali do lado. E ela era uma espécie de pastora da pastoral universitária daquela grande denominação. Ela estava presente. Quando eu terminei de ministrar, ela veio até a frente, estendeu a mão para mim e disse assim: eu não concordo com nada que o senhor pregou aí. Eu, como ainda tenho valores do velho mundo, ainda disse para ela assim: viva a liberdade de expressão, né? Eu ainda tenho valores do velho mundo. Que bom que a senhora pensa diferente. Agora, a minha preocupação é: essa mulher está pastoreando irmãs. Os direitos das mulheres, de que as irmãs tanto ouvem, tem uma conotação diferente. Porque essas pessoas não vão chegar para você, irmã, e vão dizer assim: olha, nós queremos que você aborte. Não. Eles vão chegar para você e vão dizer assim: você tem direitos. Você já percebeu que você tem direitos? Seus direitos estão sendo violados. Vamos fazer alguma coisa em relação aos seus direitos. Você não quer ter sexo à vontade? Então, se você engravidar, aborta. Não tem problema. Seu corpo, suas regras. Isso está sendo trabalhado, irmãos, por organizações muito poderosas e que contam assim com a sua simpatia, né? Porque agora as mulheres, conforme se decidiu, elas devem ter o monopólio, o controle sobre os seus direitos sexuais e os seus direitos reprodutivos. Quando você ouvir falar em direitos reprodutivos, leia: aborto. Antes da gente encerrar,
Você lembra desse autor que eu mencionei ali, Aldous Huxley? Aquele autor que escreveu no início da década de 30 o Admirável Mundo Novo, né? Ele é um cara de uma família nobre inglesa, e o irmão dele também era um cara estudado. O irmão dele se chamava Julian Huxley. E sabe, o irmão dele, Julian Huxley, foi o primeiro diretor-geral de uma entidade chamada Unesco. O que é a Unesco? Unesco é a agência